Olá a todos, aqui é Leandro Passos e nessa aula vamos ver o planejamento em prótese fixa. Planejamento em prótese fixa é uma questão muito importante, porque através dele, não só em prótese fixa, em qualquer tipo de prótese, removível, total, não importa, a possibilidade de nós termos exames complementares, simulações e visualizações de situações que nós desejamos para o paciente, desejamos planejar ou desejamos simular, é essencial para o sucesso da prótese. É como se fosse uma maquete de um arquiteto ou qualquer projeto que vá se apresentar antes da execução. Inclusive, se a gente for ver até em relação à pesquisa acadêmica, todo projeto de pesquisa acadêmico tem, por exemplo, um projeto que vocês vão ver na disciplina que é um piloto. Você faz um piloto porque você vai testar e vai visualizar aquilo. Em prótese também você faz simulações, você pode instalar restaurações temporárias no paciente para analisar situações, mas sempre pensando num modelo que você possa ter é, todo tipo de exame e de simulação daquela prótese que você deseja e das possíveis interferências que ela venha a dar ou soluções que você vai proporcionar. O modelo que nós temos hoje em dia é o baseado em evidência, isso já tem bastante tempo, como vocês podem ver, que é uma afirmação, desculpa, que a natureza dinâmica da ciência modifica conceitos, posturas e hábitos do ser humano diante de novas evidências. Assim também ocorre com a odontologia. Evidências e tecnologias disponíveis determinam esse modelo sobre o qual nós temos esse alicerce da prática. E o que vocês já viram em outras disciplinas também, que é a chamada quebra de paradigmas, em que a, a, a base científica é o modelo para se evoluir, tanto em condutas quanto em materiais. Essa é a diferença da odontologia científica versus a artesanal, né? Versus a empírica, de acordo com a minha experiência. A experiência do operador ela é importante, mas quando se fala de base científica para tratamento, precisa-se da prova científica, do teste e da constatação de que aquilo realmente é uma verdade com aplicabilidade. Nesse modelo, tem toda uma evolução que ocorreu odontológica no estudo da etiologia, patologia e patogenia de doenças orais, evoluções de materiais e técnicas que, enfim, cada vez mais com a tecnologia, nós vemos diferentes materiais serem lançados no mercado, cerâmicas, polímeros, vários tipos de materiais diferentes que podem contribuir para novas condutas. Mas sempre lembrando que não adianta somente o material estar disponível, né, no mercado. Surgiu um material. Depois que qualquer material é lançado, precisa-se o quê? De testes, publicações, tempo, né, para que isso seja aprovado. E também a atuação multidisciplinar cada vez mais é uma realidade. Antigamente existiam muitos profissionais que realizavam tudo. Não que isso não seja passível de ser executado, mas cada vez mais, apesar do profissional ter uma visão global do paciente, ele se especializa em uma área. Então, às vezes, uma atuação multidisciplinar é muito comum, no qual, para uma reabilitação de um paciente, você vai trabalhar com um colega que é implantodontista, de repente com outro que é periodontista, você faz prótese, o outro faz endodontia, que é o tratamento de canal. Várias, várias situações levam a essa confluência de especialidades para se tratar de um paciente. E até porque esse paciente cada vez está mais ciente, né? Cada vez ele tem mais informação e informação disponibilizada de forma rápida para ele. E você, na verdade, tem que ser esse termômetro da informação e poder proporcionar o mesmo uma análise crítica, porque também não adianta nada, né, você olhar uma informação na internet ou num site ou qualquer coisa e achar que aquilo, uma propaganda, e achar que aquilo é verdade. Para isso, você também vai dar a sua opinião baseada em evidências. O diagnóstico, vocês vão ver que em vários livros, o diagnóstico e o planejamento ele tem mais relevância que o próprio tratamento. Por quê? Porque sem o diagnóstico e o planejamento, provavelmente você tem uma chance muito maior de ter insucesso no seu tratamento restaurador. Então,
você deve investir tempo nesse diagnóstico, no planejamento, para você depois executar mecanicamente o trabalho, mas tudo já foi pensado ou simulado e você tem muito mais segurança nesse tratamento. Essa inabilidade de não planejar corretamente ou pular etapas, né? Não vamos pular essa etapa, eu já sei como funciona, eu não vou precisar simular, isso tudo pode levar ao insucesso. Vamos ver algumas considerações em relação a esse processo de diagnóstico e plano de tratamento. Primeiro, vocês já viram isso que nós vamos ver? Vocês já viram em outras disciplinas também, né? Relacionado à anamnese do paciente. Mais uma revisão. Então, essa abordagem inicial com o paciente, de você reconhecer, entender o problema, explorar, interpretar o problema e escutar o paciente também, escutar as queixas, a história do paciente. Geralmente, pacientes que têm muitas ausências ou problemas crônicos, aquele problema não se apresenta há pouco tempo, há 1, 2 meses. Ele já vem com aquilo há anos, ou ele já fez vários tratamentos, você vai fazer um retratamento novamente. Então, você tem que escutar todo o histórico, tudo que ocorreu, para poder ter o máximo de informações sobre aquele caso e poder oferecer várias soluções de forma ética. Você pode falar, olha, eu posso oferecer uma solução, no seu caso, dessa forma, da forma A, B e C. Ou, de repente, você só pode oferecer uma solução da forma A e B, ou, de repente, só da A. Mas você tem que ser ético e dar todas as soluções têm seus prós e contras. E você, de forma imparcial, tem que apresentar isso para o paciente, para ele ficar ciente, né? Mesmo que a solução não seja com você. Por exemplo, o paciente chega com uma perda dentária e você verifica que ele pode fazer um implante e vai ser uma abordagem, a abordagem mais indicada seria essa, depois de um planejamento. Mas você, no lugar que você está, você às vezes não tem recurso para isso. Você pode fazer uma ponte fixa nele também para resolver o problema. Mas a ponte fixa você talvez não tenha que desgastar dentes que vamos supor que estejam rígidos do paciente, né? Isso seria uma conduta invasiva. Então, eticamente, você pode falar, olha, a ponte fixa é uma solução, mas ela vai ter outras consequências. O melhor tratamento é o tratamento com implante, digamos. Mas ele não é feito aqui, mas você pode encaminhar o paciente também. Então, ser ético e oferecer soluções, mesmo que essas soluções não passem por você como profissional, é importante. Essa conjunção de etapas, ela faz parte desse modelo biopsicossocial que alguns livros relatam. E em prótese dentária, uma questão importante, não só prótese dentária, eu não estou falando de prótese fixa, não estou falando em prótese dentária em geral. Quais os níveis de função oral, conforto, aparência e saúde são considerados, né? Nós temos que ter considerações a respeito desses tópicos, né? Sempre lembrando que a estética pode ser uma coisa muito relativa, né? O que às vezes pode ser agradável, indicado e belo para você, pode não ser para o paciente. Então é importante você verificar essa visão que o paciente tem. Claro que nunca sem considerar algum tipo de interferência da estética na função oral, né, ou na saúde do paciente. Isso não é possível. Conceitos antigos, já vocês estão vendo, de 74 desse autor, que falavam, o que a gente vai ver em seguida, sobre o tratamento protético e a compensação natural, essa síndrome dos 28 dentes, né? Que sempre, teoricamente, se o paciente tem uma perda dentária ou de alguma forma, você teria que sempre repor e deixar o paciente com 28 dentes e reabilitar esse paciente. Esse seria o arco completo de um paciente, tá? Estão lá os 28 dentes, certinho, mas nós temos um custo-benefício para um possível tratamento, que vai ser o quê? Fatores biológicos, temporais e financeiros e funcionais, estéticos e de saúde. Isso tudo é uma balança e tem que ser levado em conta na hora de propor um tratamento para o paciente e os benefícios e custos que esse tratamento vai ter. Uma pergunta que se pode fazer, os dentes com desgaste natural necessitam ser restaurados? Às vezes, por exemplo, o dente tem uma faceta de desgaste, ele precisa ser restaurado? Às vezes não tem necessidade. Às vezes é que é uma faceta, o paciente tinha um contato prematuro, mas ele não tem disfunção temporomandibular, ele não tem
sinais e sintomas, ele não tem patologias associadas, ele está instável, está em estabilidade ali, não tem problema nenhum. Então, talvez não tenha uma questão envolvendo uma restauração. Não estou falando de pacientes com parafunção, tá, pessoal? Em relação a que tem um desgaste exacerbado de todos os dentes, né? O paciente com bruxismo, enfim, ou erosão dentária. Não é isso. São pequenos desgastes. Os molares perdidos devem ser substituídos sempre, né? As próteses, se consideradas como imperfeitas pelo profissional, devem ser trocadas se o paciente está satisfeito com elas. Por exemplo, o paciente tem uma prótese total e ela está em função, está com seu selamento perfeito, está ótima, não tem problema nenhum. E o paciente está satisfeito. Agora, você pode fazer uma prótese com uma gengiva caracterizada, um outro dente, mas isso pode ser considerado uma imperfeição para você, mas para o paciente ele está convivendo com aquilo, ele não tem queixas e talvez não seja a hora mais indicada. Isso pode acontecer com próteses totais, parciais e fixas, inclusive, né? Então, essa consideração profissional é muito importante. Definições antigas, já de algum tempo, né, de 1997, a tendência, se falava na época, a tendência atual é focar na função, ao invés da morfologia prejudicada, de forma que a perda de um dente não seja um evento sério, a menos que leve uma sequela funcional, estética ou patológica, que é o que a gente vai discutir, né? Isso é muito criterioso. Se o paciente tem uma perda dentária, você tem que avaliar essa substituição e se isso vai levar a essa sequela funcional, estética ou patológica que seja relevante, e aí sim tenha que ser efetuada. A própria Organização Mundial de Saúde, em 92, tinha uma afirmação que quando não forem estética ou funcionalmente necessários, os dentes não deveriam ser repostos. O conceito de arco dental reduzido, que é o conceito de segundo pré-molar, parece ser o enfoque real quando os níveis de cárie são altos e os recursos são limitados. O que a Organização Mundial de Saúde queria colocar nessa época? Que às vezes, dependendo do lugar que você está e como o seu paciente está, por exemplo, exatamente o que ela relatou aí. O paciente tem de segundo pré aí, por exemplo. Ele não tem os molares. É ideal? Não é. Mas se você está numa área com alta escassez de recurso, né? Você não tem condição de fazer nenhuma prótese removível para o paciente, muito menos implante. Ele está estável assim, não tem migração dentária, né? Ele tem a manutenção da dimensão, da altura da mordida, da dimensão vertical dele. Ele tem essa dimensão vertical mantida por conta dos pré-molares, né? Que são dentes posteriores. Então, às vezes, mesmo que você queira, eu queria colocar os molares, mas dependendo da situação que você está e do acesso à tecnologia, você não vai fazer, você vai controlar e vai deixar o paciente, essa vai ser a melhor alternativa para ele. Agora, se você está num centro urbano, com tecnologia à sua volta, todos os recursos, é diferente. Esses conceitos da OMS, o outro que nós vimos anteriormente, sobre esse questionamento de reposição não dentária, são quando nós temos situações que nós nos vemos sem recursos, né, ou sem acesso a recursos para poder executar um tratamento. Sempre que há uma perda dentária, uma ou mais perdas dentárias, a tendência é que ocorra uma migração. Os dentes inclinem, rotacionem ou acabem sofrendo uma extrusão. Por quê? Porque o dente está em equilíbrio na posição, por conta muscular, né, bucinador, língua, né, ele tem os contatos dentários proximais dos dentes posteriores e anteriores ao mesmo. Isso tudo dá uma estabilidade, o contato oclusal, isso tudo deixa ele em posição. Na hora que há uma perda, começa a acontecer uma abertura de contato, os dentes tentam buscar uma posição ou tentam buscar esse novo contato e acontece essa migração, que é uma coisa ruim quando acontece a abertura de contatos proximais, pode acontecer a impacção alimentar, que também não é uma coisa desejável, né? E com isso, perda óssea alveolar, inclusive no lugar da própria extração. Essas migrações podem levar a interferências oclusais, né, a novos contatos prematuros. Se for em nível posterior, o paciente já começa a perder a dimensão vertical de oclusão, né? Se ele começa a perder os dentes posteriores todos, ele só fica com os dentes anteriores para macerar os alimentos e cortar, e acaba gerando uma sobrecarga nessa região anterior.
porque o paciente não tem o posterior, ele começa o quê? A sobrecarregar os dentes anteriores para poder macerar e depois digerir os alimentos. Então, são sequelas das perdas dentárias. Mais sequelas. Função mastigatória pode ficar unilateral ou anterior, dependendo de quantos dentes ele perdeu e da região. Essas migrações podem gerar atividades parafuncionais. O paciente pode também começar a apresentar disfunção temporomandibular, né? Estética e fisionomia alterada, principalmente em região anterior, porque o lábio começa a ter uma depressão, perda óssea, perda dentária dá uma depressão labial, né? E o que altera a fisionomia do paciente. Ele também passa a ter problemas fonéticos, porque o ar passa a sair muito mais entre os dentes e entre os espaços, o que gera problemas de dicção, posicionamento de língua e, claro, que isso gera uma queda de autoestima e autoconfiança. Exemplificando as forças que ocorrem mandibulares, né? O sistema estomatognático é um componente de forças, né? Isso é física. E aqui a migração que foi relatada, os molares começam a mesializar, o molar superior começa a extruir, tentar achar o contato. Por quê? Na verdade, os dentes estão em equilíbrio porque existe bilateralmente uma coisa chamada componente anterior axial de força. Quando nós mordemos, as forças são transmitidas bilateralmente dos dentes posteriores até os dentes anteriores na linha média, transmitidas, essa força vem sendo transmitida pelos contatos dos dentes proximais. E elas começam bilateralmente, né, lado esquerdo e direito, e se anulam na linha média do paciente. Quando isso passa, o paciente passa a ter ausências, essa dissipação correta de forças passa a não acontecer e a migração começa a ocorrer. E essa migração não é rápida, digamos assim. Não é só se o paciente tiver uma doença periodontal severa, mas ela gera todas essas interferências. Então, o paciente que se apresenta com migrações, como esse, por exemplo, é um paciente candidato à reabilitação. Mas para vocês visualizarem, olha como os dentes já migraram de forma proximal, né? Giraram. Olha a extrusão dos dentes na oclusão do paciente. Isso tudo isso não ocorreu em 1 ou 2 meses, né? Ou semanas. Isso leva anos para acontecer. Mas são situações realmente já que estão num nível complicado de tratamento e até de conservadorismo de alguns dentes. Então, é importante o planejamento para se realizar uma prótese e que todas as condutas corretas sejam realizadas para o paciente. Os princípios de planejamento envolvem algumas fases: sistêmica, preparatória, corretiva e de manutenção. Nós vamos ver cada uma dessas 4 fases. Sistêmica. Vocês já viram em outras disciplinas, estomatologia, periodontia, enfim, de forma muito mais detalhada. Avaliar condições cardiovasculares, risco de infecção, reações alérgicas, tóxicas, uma anamnese bem feita e bem detalhada e com exames complementares, se for o caso, sistêmicos ou locais. Preparatória. É a terapia periodontal básica, que você vai realizar no paciente, vai remover fatores retentores de placa, né? Remoção de dentes condenados, que não sejam passíveis de nenhum tipo de aproveitamento, e reconstruções provisórias. Por quê? Porque para você, às vezes o paciente tem um remanescente dentário todo fraturado, mas que você vai fazer um tratamento endodôntico nele e vai fazer uma prótese. Mas depois de uma terapia periodontal básica, se você não instala um provisório nesse paciente, ele não vai conseguir higienizar. Então não adianta você cobrá-lo. Você não conseguiu e você não higienizou. Às vezes ele não tem culpa disso, porque até que uma prótese provisória seja instalada aqui e possibilite uma higienização correta, ele não consegue realizar com perfeição aquilo. Então essa fase preparatória é muito importante para você dar condições de higiene e manutenção para o paciente, né? E também poder, após essa estabilidade do paciente, com essa terapia básica, que também você possa cobrar o comprometimento do mesmo em relação à higiene oral, que é tão importante, né? Isso é um trabalho de equipe. A corretiva já é a fase que entram cirurgias periodontais, instalação de implante, terapia endodôntica, enfim, o tratamento em si, né? Restabelecimento da oclusão, se for o caso, ortodontia, toda a reconstrução protética é a fase corretiva, o tratamento propriamente dito em todas as especialidades, em todos os níveis
que devem ser feitos para o paciente recobrar a saúde oral. E a fase de manutenção são as revisões, o controle de placa, o acompanhamento da oclusão do paciente, fonética, esse suporte moral que você dá para o paciente quando ele finaliza o tratamento com você e você dá a alta ao paciente, né? Você dá uma alta para o paciente, mas com um retorno marcado, e um retorno que você vai agendar de acordo com o risco do mesmo. Modelo de ficha clínica, isso é só um exemplo, vocês já viram em outras disciplinas, então eu não vou entrar no mérito detalhado sobre a identificação, vocês já sabem disso, história médica, odontológica, exame extraoral, intraoral, complementares, né, e análise estética. Então, são fatores extremamente relevantes. Os exames complementares são muito importantes, sejam eles de imagem, sejam eles sistêmicos, enfim, são todos os exames que você vai necessitar para o paciente para ter as certezas que você precisa na hora de indicar um tratamento para o paciente. E a análise estética, se for um caso estético, também é indicada. No exame intraoral, é muito importante no exame de mucosa, inspeção de tecido mole, periodontal, dentário e oclusal, nós atentamos para um fator periodontal em prótese, que vocês já sabem, já viram em periodontia, essa questão da análise do periodonto saudável, de fazer sondagem periodontal, hiperplasia, cálculo, invasão do espaço e retrações, você já fez no seu exame do paciente. Agora, em relação à reabilitação dele, deve-se prestar atenção porque o periodonto tem características. Ele pode ser festonado, que é o quê? Um periodonto, ele é mais fino, mais delgado, mais delicado, e com isso, às vezes, ele não tem uma capacidade de mascaramento de determinado tipo de prótese, como o espesso. Por quê? O espesso, o nome já está dizendo, né? Ele não é tão delgado, tão fino, ele é espesso. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes, por exemplo, num paciente você planejou uma coroa, que vocês vão ver uma coroa metalocerâmica, que ela tem um metal como infraestrutura e a cerâmica como sobreestrutura, e às vezes uma parte de metal tem que ficar intrasulcular no preparo. Nós vimos na aula passada de princípios biomecânicos dos preparos. E na hora que você leva esse preparo intrasulcular, se você sabe que o paciente tem um periodonto festonado, dificilmente ele vai omitir aquilo, porque o periodonto é muito delicado, né? E vai ficar aparente aquela faixa escura. Ou você vai indicar nesse paciente uma prótese, que vocês vão ver mais à frente também, cerâmica, né? Toda de cerâmica, de infraestrutura de cerâmica, sobreestrutura de cerâmica, para você não ter esse tipo de problema. Então, o periodonto é muito importante nessa sua análise, na indicação da prótese correta, e essa característica é relevante. Um exemplo de periodonto festonado e um exemplo de periodonto espesso. Análise dentária. No seu exame, vocês vão localizar aspectos relacionados aos dentes, número, presença de cárie, fratura, manchamento, restaurações deficientes ou satisfatórias, facetas de desgaste, enfim, toda a anamnese e odontograma detalhado do paciente. O oclusal, eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque vocês estão tendo a oclusão concomitantemente à disciplina, né? Então, vou só citar fatores que vocês vão ver na oclusão também, como relação cêntrica, máxima intercuspidação. Não é nesse exame do paciente fazer uma análise dele, não é possível. Para isso, vocês teriam que montar no articulador. Mas é possível uma visualização e uma análise rápida de alguns movimentos. E isso é importante em prótese para você, que você já consegue verificar algum nível de interferência, mesmo que você não seja preciso em relação a isso. Tá? Não é para vocês saberem exatamente todas essas interferências em trabalho e balanceio que vocês estão vendo na disciplina, mas é para vocês terem contato com isso, porque é um fator que vocês podem realizar algumas manobras no paciente, né? Pedir para ele arrastar o dente para um lado, para o outro, guiar o paciente, manipular o paciente para tentar já visualizar algum nível de interferência e problema. Os exames complementares. Normalmente, em prótese, para os pacientes, se pedem basicamente, né, exames radiográficos, a periapical completa, panorâmica. Agora, para se realizar um planejamento, muitas vezes é necessário o pedido de tomografia, porque tem que se visualizar questões realizadas. Hoje em dia, por exemplo, uma tomografia você pode visualizar
a extensão de uma lesão periapical que o paciente tenha, a espessura e altura de osso para uma prótese, ou uma lesão que ele tenha, ou pesquisar uma fratura, uma fissura no dente. Então, a tomografia é muito utilizada em muitas situações clínicas. É um exame rotineiro hoje em dia em odontologia, porque você consegue realmente tirar dúvidas que radiograficamente não são possíveis. Modelo de estudo também, porque modelo de estudo você realiza moldagem, modelo de estudo do paciente para simular, para estudar o paciente, montar ele no articulador fora do ambiente do consultório, fora da análise ali clínica. Então você tem a possibilidade de fazer montagens e estudar corretamente tudo o que é necessário para realizar esse planejamento, inclusive enceramento que nós vamos ver à frente. E fotografias, claro, fotografias de vários ângulos e condutas, existem protocolos fotográficos para você documentar uma realidade e até uma realização de vídeos dos pacientes para você poder verificar a fonética dele durante a função, que é muito importante. Radiografias periapical, panorâmica, né? Ela tem um nível de distorção, por isso que ela tem algumas limitações, mas é um tipo de radiografia muito importante para outros diagnósticos, e a tomografia. A periapical pode-se ver questões como essa, o implante está muito próximo, né, desse premolar à raiz do dente adjacente. Por quê? Provavelmente por conta de planejamento, enfim, e não execução de determinadas condutas. Aqui, um exemplo de uma prótese que não tem nem apoio, isso você vai ver mais para frente, chamado cantilever, tem um apoio que está apoiado aqui em tuberosidade, está suspenso. São próteses inviáveis, né, de serem executadas. Aqui, prótese, um exemplo, quando se olha na radiografia, uma prótese extremamente deformada aqui, né, seguindo um contorno, provavelmente perpetuando uma condição oclusal que o paciente já apresenta, uma condição complicada, já com efeitos deletérios aqui. Implantes, migrações, enfim. Nessa outra radiografia, dentes descidos misturados com implantes já nessa porção, enfim, dentes inclusos. A panorâmica tem uma característica de dar exatamente esse panorama de possibilidades e problemas para que depois você execute exames mais minuciosos. A tomografia, existem vários tipos de tomografia, mas ilustrando, a mais utilizada hoje em dia é a cone beam. E qual o princípio da tomografia? Para você visualizar, por exemplo, aqui, simulando esse prego ou esse parafuso, que eu vou entrar em uma superfície aqui numa altura C, mas na verdade eu estou saindo do outro lado na A. E essa mensuração, e nesse caminho ainda passei pela B. Então, a tomografia serve justamente para esse planejamento tridimensional, para esse entendimento que há essa necessidade de planejamento nesse nível para que não se tenha sucesso, principalmente em implantodontia, mas em várias outras especialidades também. Então, esse é um exemplo de uma imagem, de uma simulação tridimensional de uma tomografia, que pode ver aqui o nível de perda óssea do paciente. A tomografia sempre apresenta cortes que podem ser de distâncias variadas, né? Tem limite, mas é esse detalhe que eu queria mostrar para vocês. O radiologista vai indicar aonde há suspeita de fratura, lesão, qual você pode executar a análise dimensional de quanto osso remanescente tem em diferentes níveis dos cortes. Então, isso é muito importante na hora do planejamento e dessa viabilização. Modelos de estudo e fotografias são muito importantes para quê? Para avaliação disso tudo, dessa lista que vocês estão vendo. O espaço protético, que tem que ser reabilitado, a relação entre os arcos, a análise de dentes antagonistas, o enceramento diagnóstico, confecção de guias cirúrgicos e confecção e planejamento restaurador de provisórios e finalizações. Nós vamos ver todos esses tópicos agora em sequência. Então, falando no espaço protético, é o que nós vimos em princípios biomecânicos dos preparos. É o que vai dar a solidez da restauração. Então, é preciso o entendimento de que há necessidade de determinado espaço para realizar a reabilitação do paciente, seja com uma simples restauração. Então, tem que se analisar esse espaço para ver se ele é suficiente para a restauração que se está planejando, juntamente com o material que se deseja, tá bom? Como nós discutimos na aula passada. Outra parte do espaço protético é o que nós vamos fazer com o planejamento desse espaço. Por exemplo, nesse caso,
a paciente tem ausência de dois centrais, mas olha o que aconteceu, já aconteceu uma migração, uma perda óssea associada. Então, a paciente tem vários elementos dentários ainda, mas essa perda desses dois elementos não pode ser tratada de forma simplificada. Ah, são só dois centrais, eu vou fazer uma ponte fixa ali e está tudo certo. Não é, ela tem uma chave de oclusão, não é ideal, já teve migrações dentárias, né, em ambos os lados, tem ausência também. Usa uma prótese removível provisória, né, compensando, que a própria prótese apresenta diastemas aqui, justamente porque dentes que completassem todo esse espaço provavelmente iam ficar muito deformados do que seria compatível com o sorriso dela. Então ela usa essa prótese. Então, se você for para o articulador, montar no articulador e fizer isso chamado, que é o que a gente viu naquela lista, enceramento diagnóstico, é o quê? Você monta o paciente no articulador em relação cêntrica, máxima intercuspidação, a conduta é sua, mas em reabilitação normalmente nós montamos em relação cêntrica e nós inseramos os dentes. Por exemplo, se com esse enceramento nós podemos ver que não é possível fazer uma ponte fixa aqui, por conta do espaço, né? Não dá para preparar só os dentes laterais, os dentes ficariam enormes. Há um problema de falta de papila, espaço, mesmo que a ponte fixa fosse feita, o ar ia sair, o ar e a saliva ia sair aqui, iam sair no momento da dicção da paciente ou de conversação da paciente. Então, é um elemento, um enceramento diagnóstico, que simula, né? O nome já está falando, diagnóstico, ele não é definitivo, é para diagnosticar o que você precisa, o que você quer testar ou colocar como restauração temporária no paciente para verificar se você estava certo e o seu diagnóstico vai se confirmar. Então, isso é muito importante, que é exatamente esse caso que vocês estão vendo. E aí, chega-se à conclusão que é possível reabilitar a paciente simplesmente só colocando dois incisivos? Muito difícil. Talvez a paciente seja uma candidata à ortodontia, a outras condutas, né, pré-protéticas, pré-tratamento para um alinhamento melhor dentário, uma diminuição do espaço que ela precisa reabilitar para depois outras condutas serem feitas. Então, um simples ensinamento diagnóstico já te dá essa visão do que pode ou não ser indicado para paciente. Nesse caso, esse é o incisivo central e aqui é um canino. Olha a ausência do incisivo lateral. A mesma coisa, são casos semelhantes. Casos de migrações também, você tem que fazer ensinamentos para ver o quanto você vai precisar cortar, entre aspas, né, desgastar esse dente. É viável que ele seja mantido ainda na cavidade oral do paciente ou não? Vai ser passível de aproveitamento ou não? O ensinamento nos dá essa possibilidade. A relação entre arcos é muito importante, principalmente quando nós falamos de reabsorção óssea. Então, nesse vídeo, nós estamos vendo o paciente de lado, tá? E o processo maxilar ele reabsorve na direção do palato. Então, olha só, essa aqui é a vestibular do paciente. Quando a perda dentária vai acontecendo, o processo vai reabsorvendo na direção o quê? Do palato aqui, ou pálato, para quem preferir, tá? Nessa porção. Então, por isso que o paciente perde o suporte. Pensando que o lábio do paciente estivesse aqui, ele perde o suporte labial, acontece aquela depressão, né, na maxila, e isso ocorre dessa forma. E essa posição incisal correta da maxila não pode ser modificada, porque ela é ditada pela fonética e linha do lábio do paciente. Então, dependendo da perda óssea, você não consegue fazer uma prótese fixa. Você tem que indicar uma prótese que tenha a reposição dessa estrutura, dessa simulação, dessa estrutura óssea que foi perdida aqui. E talvez não seja viável a realização de uma prótese fixa, como, por exemplo, nesse caso. Olha, o paciente com só caninos aqui, com uma reabsorção intensa e uma tentativa de uma prótese fixa provisória aqui nessa porção, o que é totalmente inviável, né? Ele não é candidato a esse tipo de prótese, tem outros tipos de perdas associadas. Então, isso é criterioso. Já na mandíbula, o processo mandibular ele reabsorve no sentido longitudinal. Então, nós vemos que, normalmente, mandíbula, o defeito ele vai em sentido ocluso apical, cervical, digamos assim. Então, uma simulação, olha, o paciente vai perdendo em altura, o que é crítico até para reabilitações de pacientes, principalmente implantes, porque às vezes inviabiliza o posicionamento do implante ou altura, porque o paciente já está há muitos anos e perdeu muita
muita estrutura óssea na região desejada para reabilitação. O enceramento diagnóstico que nós vimos ali, no caso anterior, ou em casos mais simples, ele pode ser utilizado. Quando ele é efetivo e você vislumbra uma solução, você fez o enceramento e fala, olha, vai dar certo, ficou tudo bem, tá tudo perfeito, você pode fazer a confecção, você pode planejar os seus provisórios através dele, o que é muito interessante. Então, você pode utilizá-lo para fazer restaurações provisórias e também suas finalizações, claro, que vão ser baseadas nas restaurações provisórias, mas o enceramento diagnóstico, ele nos dá essa primeira abordagem de instalar próteses provisórias no paciente para ter esse feedback, né, para verificar se tudo está funcionando corretamente. Agora eu vou falar sobre uma questão quase que histórica, que vocês talvez vejam em alguns livros, de antigamente se faziam alguns tipos de guias cirúrgicos através desse enceramento. Como? O enceramento era feito no paciente, depois eram feitos guias com umas placas que eram colocadas para guiar tanto exames de imagem, né, exames radiográficos, tomográficos, quanto o próprio guia na hora de se fazer a cirurgia. Isso tudo é passado, tá, pessoal? Só estou mostrando historicamente para vocês, porque hoje em dia, com tecnologia e outro tipo de planejamento e prototipagem, impressão tridimensional, não são utilizados mais guias nesse nível, ou guias como esse, que são guias de acetato, cortado, para tentar visualizar a posição do implante que ele é colocado, ou guiar a posição do implante mediante esses orifícios aqui, que são o guia instalado na hora do paciente. Isso foi feito há muito tempo atrás, mas a tecnologia já nos levou para um outro patamar hoje em dia de planejamento e de questão implantodôntica. Isso é mais uma questão histórica para só vocês associarem. O meu objetivo aqui é que vocês associem a importância do enceramento diagnóstico dessa simulação, porque a simulação da posição do dente que vai ditar todo o tratamento que deve ser feito, desde a posição de um preparo dentário, a instalação, a posição de um implante que será instalado. Por isso que o enceramento diagnóstico é tão importante, para justamente não termos situações como a da esquerda ou da direita, né, com uma colocação não ideal do implante, sim situações como essa porção central na qual o implante foi colocado de forma correta. Bom, agora que nós vimos essas considerações de planejamento, vamos ver agora uma questão de indicações clássicas de prótese fixa, lei de barras, falando mais especificamente de prótese fixa. Na verdade, é um conjunto, né? Nós temos um conjunto com forças e dinâmicas que temos que entender. Então, a indicação de uma prótese fixa são 2 dentes de suporte nas extremidades de um espaço edêntulo, né? Vamos imaginar um 26 e um 24, né? Pré-molar e molar preparados, né, para a coroa total, e o espaço edêntulo é o que? O 25. E eles vão ter uma união rígida, que seria o quê? Uma ponte fixa. Né? Vai ter uma ponte fixa que vai encaixar ali nos dois dentes, no dente 26 e no 24, substituindo o dente 25. É uma estrutura única. A indicação clássica é a substituição de 2 ou até 3 dentes posteriores. Né? Existe essa possibilidade. Também a substituição de até 4 incisivos, como, por exemplo, um preparo, quando indicado, claro, de 2 caninos, né, ou já preparados, para a substituição dos incisivos laterais e centrais na estrutura de uma prótese parcial fixa. Né? O mínimo que deve se ter para uma prótese fixa são o quê? Os dentes de suporte ou pilares preparados, como eu exemplifiquei, por exemplo, o 26 e o 24 preparados, para suportar o quê? Essa viga, a peça protética, uma peça única, que vão ser uma peça que engloba os preparos, né, as coroas com os preparos dos 2 dentes, do 26 e do 24, e o 25, que vai ser o dente suspenso ali, que vai estar nessa estrutura única, vai estar esse alicerce sólido, que vai ser suportado o quê? Pelo ligamento periodontal, né, osso, uma dissipação de forças naquela estrutura. Então, essa é a indicação clássica de uma prótese fixa. Schellenberg afirmava que os dentes que servirão de pilares deverão suportar forças que incidem sobre eles, somadas às que incidiriam sobre os dentes ausentes. O que ele quer dizer? Que os dentes pilares, vou continuar com o exemplo que eu dei, do 26 e o 24 preparados,
eles vão ter que suportar as forças que correspondentes ao dente 26 e 24 e mais o dente 25. Né? Ele tem que suportar desses 3 dentes, porque é o objetivo dessa união, dessa viga, dessa estrutura fixa. Quais são as necessidades e por que nós estudamos os princípios biomecânicos dos preparos? Porque nós temos que considerar o quê? Necessidade de retenção e estabilidade desses preparos, necessidade de restauração individual do dente de suporte. O que eu quero dizer com isso? Você pega um dente que ele está extremamente destruído, você tem que fazer o tratamento endodôntico dele, você tem que reconstruir, que vocês vão ver nas aulas mais para frente, com o professor Fábio, enfim, de procedimentos operatórios especiais, né, com a professora Luísa também, em relação a questão de retentores intrarradiculares, e tudo que você necessitará para restaurar individualmente o dente e deixá-lo passível de execução de uma prótese, com biomecânica, preparo, altura, inclinação de parede, tudo que for relevante em relação a isso. E, claro, com necessidades estéticas também. Extensão desse preparo, você vai levar intrasucular, supra, por quê? Tem que ver o tipo de prótese que você vai fazer. E as necessidades de rigidez estrutural da prótese, ou seja, não adianta ter que a gente vai ver mais para frente, não adianta você querer repor uma quantidade enorme de dentes. Uma prótese fixa tem limitações, então tem que ver se ela está indicada para aquele espaço protético. E a necessidade de paralelismo, seja ele para coroas, para prótese fixa, com aquela regra da bissetriz que nós vimos na aula, né? Ou para o próprio paralelismo de preparos múltiplos, que você faça em sequência de um paciente de dentes, né, adjacentes, e eles tenham que estar paralelos para viabilizar exatamente a confecção das próteses de uma forma sistematizada e organizada. Você também tem que considerar a readequação do plano oclusal do paciente, porque se você verificar no seu exame tudo que nós falamos antes, que ele tem uma inversão de plano oclusal, um dente está extruído, você não pode fazer uma prótese fixa perpetuando aquele erro, né? Você vai ter que também realizar procedimentos que vão ser indicados de acordo com cada caso, no dente, por exemplo, que extruiu. Ele tem que ser corrigido porque o plano tem que ser readequado, né? Os dentes também têm que ser avaliados para ter a capacidade de suportar cargas. Isso é muito importante, né? E a mobilidade dentária também deve ser avaliada. Por quê? Essa mobilidade dentária deve ser avaliada justamente porque você não pode realizar próteses fixas em pacientes que tenham problemas periodontais e tenham uma perda óssea muito grande, já não estou falando nem de envolvimento de forca, estou falando de mobilidade mesmo, né? Uma mobilidade de grau 2, 3 do dente. Isso pode ser um fator que vai já ser limitante para o sucesso da sua prótese. Isso tem que ser avaliado. Necessidade de retenção e estabilidade, que nós vimos aula passada, né, dos princípios biomecânicos. Tudo aquilo é altamente relevante. Então, o preparo dos pilares deve apresentar essas qualidades que foram estudadas para suportar a prótese. Os preparos parciais devem ser sempre a primeira retenção. Às vezes não são possíveis. A maioria dos tratamentos em prótese fixa hoje em dia são retratamentos, né, que você realiza. Então, você já vai vai abordar dentes que já foram preparados em outros tratamentos, e às vezes você não consegue ser tão conservador, mas sempre que possível, né, nos retentores, hoje em dia já existe tecnologia em cerâmica, se você quiser realizar até pontes fixas com inlays, né, também já existe tecnologia cerâmica para isso, mas a condição clínica, e você tem que ter acesso a isso, tem que permitir essa seleção correta, mas sempre que você possa indicar restaurações mais conservadoras, faça isso, porque esse é o melhor, é o mais indicado por conta de conservadorismo da estrutura dental. Ali aquela força de retenção, nós vimos uma correlação parecida também na aula passada, mas era com a conicidade do gráfico, né? Aqui já não está ligada à conicidade, está ligada ao tipo de coroa. Então, uma coroa total vermelha, ela tem todas as paredes preparadas. Então, a força de remoção dela é muito superior. E aí vai decrescendo. Historicamente, vocês vão ver essas coroas, algumas delas nem são quase clinicamente executadas, como 4/5, 7/8. Vocês vão ver mais em livros de prótese fixa
tradicionais, mas a mensagem aqui é que, por exemplo, se eu for para essa última, que é MOD, né, uma restauração parcial com proteção de cúspide, ela tem uma força de remoção muito menor, né, porque o preparo foi muito menor da estrutura e eu não tenho todas as paredes preparadas. Então, essa é a mensagem sobre a retenção da prótese e estabilidade. Agora, necessidade de restauração individual do dente de suporte. Eles antecedem as necessidades mecânicas, é o que eu falei anteriormente, de uma forma mais resumida. É o quê? Você avaliar essa perda de estrutura coronária, se você tem necessidade de retenção intrarradicular do tratamento endodôntico, ou só de um compósito para executar um núcleo de preenchimento. Tudo isso é relevante para você recobrar essa estrutura que foi perdida e que você vá repor para poder realizar o seu preparo e esse preparo se adequar às necessidades biomecânicas da indicação da prótese que você vai realizar. Necessidades estéticas. A expectativa estética a ser alcançada é do paciente, não a do profissional. Isso é muito importante. A expectativa é sempre o profissional, claro que pode dar a sua opinião, mas não pode impor. Se a estética não vai influenciar a função ou a saúde do paciente, sempre é relevante discutir isso com o paciente, porque ele que vai usar a prótese e ele pode ter conceitos diferentes do que você acha ser estético ou bonito, né? Então, às vezes, há necessidade dessa análise estética aprofundada do caso. Quando nós falamos da proporção coroa-raiz, é interessante, sabemos que existe uma proporção ideal de 2:3, tá? Que seria o padrão ideal de proporção de extensão dessa distribuição dessa altura da coroa em relação à inserção da raiz. Agora, o mínimo que vocês estão vendo aqui é de 1:1, o quê? Metade da inserção, e aqui nós estamos falando de inserção sem considerar, olha só, a fotografia, sem considerar o periodonto, só considerando o nível ósseo do paciente. Isso é muito importante, tá? Então, essa inserção óssea é de 1:1, que vocês podem ver em relação a essa altura aqui. Afirmação: à medida que o nível do osso alveolar diminui apicalmente, aumenta o braço de alavanca da porção que fica fora do osso, aumentando a probabilidade de danos por forças laterais, ou seja, são aquelas forças cisalhantes que vão ocorrer aqui na prótese, e você tendo uma proporção de 2:3, você realmente está na condição ideal dessa dissipação. De 1:1 eu estaria no limite. Agora, quando esse valor aumenta e a inserção óssea fica menor, realmente inviabiliza a indicação de uma prótese fixa, por exemplo. Em dentes, quando essa proporção que eu acabei de falar para vocês, olha, deixa eu voltar no slide, eu não acabei de falar para vocês que essa proporção menor do que 1:1 aqui, né, seria inviável, digamos aqui, se aqui fosse 3 e aqui fosse 1, seria inviável, né? Em qual situação essa diminuição nessa proporção seria aceitável em relação a essa dissipação de carga? Na situação que os dentes oponentes sejam artificiais. O que eu quero dizer com isso? Que você fez uma prótese fixa com essa proporção não indicada, digamos assim, não ideal, digamos assim, mas os dentes oponentes do paciente o paciente usa uma prótese parcial removível, ele usa uma prótese total, né? Então, a força oclusal dessa prótese é diminuída. Então, vai ter uma menor tensão sobre esses pilares. E, por isso, seria passível de indicação essa proporção invertida, né? Essa inversão de proporção que nós vimos aqui. Dentes também oponentes com mobilidade vão ter forças oclusais diminuídas e também podem ser um fator a ser considerado, que vocês vão encontrar nos livros. Então, só nessas duas condições aqui que você poderia não seguir exatamente esse mínimo, tá? Fora isso, você vai seguir aquela regrinha que nós vimos anteriormente. Exemplificando, por exemplo, em dentes naturais, o quilograma força, né, para arcada antagonista, por exemplo, em dentes naturais, 75 quilogramas que existe. Quando nós já passamos para o oponente, arcada antagonista, ser uma prótese parcial fixa,
uma ponte fixa, por exemplo, já cai para 24,5. Quando nós temos uma prótese parcial removível, já cai para 11,8. E prótese total é um pouco menos. Então, por isso que os autores falam que os dentes oponentes artificiais ou esses oponentes com mobilidade são passíveis de aceitação nessa proporção invertida. Tudo bem? Agora nós vamos ver considerações a respeito do princípio da viga. Se nós pensarmos, toda prótese fixa é uma viga, como eu exemplifiquei. Por exemplo, eu tenho o dente 26 preparado, o dente 24 preparado e o dente 25 é o dente substituído. Aquilo ali é uma viga, né? Tá fixo, vai ser uma estrutura fundida ali que vai unir os três dentes, duas coroas com o ponte, com o elemento que vai ser suspenso ali. Toda viga, olha, tem uma deflexão, e a deflexão gera forças de torção sobre os dentes de suporte. Então, na hora que acontecer uma força nessa prótese, os dentes 26 e 24 vão sofrer uma leve torção. Por isso que há uma necessidade de maior retenção e estabilidade, para eles suportarem essa carga. E para isso nós precisamos entender, não precisa decorar, pessoal, essa equação. É mais o entendimento dela, porque nós não vamos trabalhar com valores propriamente ditos para todos os elementos, mas entender o porquê da lei das barras. O que essa equação diz? Que a deflexão é igual a 4 vezes a força vezes o comprimento ao cubo sobre o módulo de elasticidade vezes a largura vezes a altura. Isso, na verdade, vai servir para nós entendermos como a altura e o comprimento vão influenciar, e a largura vão influenciar na deflexão da prótese. E por que determinadas coisas podem ser feitas e outras não podem ser feitas. Então vamos começar a ver isso. Por exemplo, aqui está um exemplo de prótese fixa, tá? Aqui os dentes preparados, nesse caso aqui, vamos exemplificar aqui o 47, 46 suspensos, 46, 45 suspensos, são os pônticos, e aqui o 44, tá nessa porção. Essa prótese é uma metalocerâmica, vai ser aplicado ainda uma cerâmica aqui em cima. Isso é só em infraestrutura de metal. Então essa é uma barra que tem uma viga, os retentores são os elementos aqui, o 47 e o 44, e os elementos 46 e 45 são os pônticos que estão suspensos para substituição. A mesma prótese aqui finalizada, quando a cerâmica foi aplicada nos dentes, né? Porque é uma metalocerâmica. Então está aqui essa porção, tá? Esses pontos aqui. Qual a parte mais frágil de uma prótese? Essa união entre o pôntico e as coroas, que é chamada de conector. Vocês estão vendo aqui? Esse é o conector. Aqui eu tenho um conector, 2 conectores, 3 conectores. Essa normalmente é a parte de uma ponte fixa que tem menor dimensão, digamos assim, né? Ela tem menor altura, porque não tem tanto volume quanto o pôntico propriamente dito. E aqui pode ser um lugar de falha dessa prótese fixa. Por isso que é importante considerar o quê? Altura, largura, comprimento, para verificar essa influência que é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, por exemplo, eu tenho aqui, imagina que essa barra aqui é a nossa prótese fixa, tá? É a nossa prótese fixa. Então, eu tenho a barra, ela tem um comprimento C, ela tem uma altura H e tem uma força P que está incidindo aqui sobre ela. Aqui estão os dentes de suporte, tá? Então, vamos supor que aqui é o 47 e aqui é o 44. Eu vou voltar de novo, ó, 47 e o 44. Tudo bem? Está lá colocado. Ela aqui vai ter uma deflexão o quê? X. Vai ter um número X aqui, que é exatamente essa equação que nós temos. Agora eu pego essa mesma prótese aqui e olha só, o comprimento é o mesmo, a força é a mesma, só que eu dobrei a altura dela. E olha a altura aqui, a altura está no denominador elevado ao cubo, né? Então, 2 ao cubo vai ser igual a 8. Quando eu faço isso, eu diminuí a deflexão dela em 8, olha, em 8 vezes, está 1/8 agora de deflexão. O que? Eu tive um reforço muito grande. Você vai falar, então em toda prótese eu vou fazer isso, a resistência aumenta ou diminui ao cubo. Nesse caso aqui, olha, aumentou. Eu vou ter uma deflexão muito menor da prótese. Isso é ótimo, não é? É, mas
aqui nessa simulação é ótimo, mas você tem que ver se clinicamente é possível aumentar essa altura, se você não vai dar uma interferência oclusal para o paciente. Se não for dar, se for possível, passível de aumento, ótimo, tá? Que é exatamente essa altura do conector que está sendo demonstrado aqui, olha. Essa altura foi dobrada aqui. Nessa situação era possível. E houve o quê? Um benefício mecânico. A deflexão diminuiu muito. O que vai diminuir o quê? A torção dos elementos, né, de suporte lá da prótese. Nesse caso, o 47, que eu exemplifiquei, e o 44. Então, isso foi bem interessante. Agora, olha só, modificando a largura, tá? Então, olha, a largura foi alterada. Aqui eu estou em sentido, digamos aqui, vestíbulo lingual, tá? Nessa porção. Então, a largura ela está aqui, olha, no denominador também. Então, ó, continua o comprimento C, altura H, largura L e força P. Então, deflexão de 1x. Tudo bem. Aí eu venho aqui, continua o comprimento C, a força P, a altura H. Eu só alterei a largura. Quando eu alterei a largura aqui, o que aconteceu? A deflexão diminuiu pela metade. Ou seja, foi benéfico? Foi. Ótimo. Eu posso fazer? Não sei. Vou voltar lá. Se eu puder deixar a minha prótese mais larga, não for ter nenhuma consequência de função, né, ou sobrecontorno dela, ótimo, eu vou fazer isso. Mas se eu não puder, eu não vou fazer. Tudo o espaço, né, protético que vai me dizer se eu posso executar isso ou não. Então a resistência vai aumentar ou diminuir na mesma proporção. Tudo bem? Que o L está no denominador. Seguindo. Modificando agora o comprimento. Olha só como é que o comprimento altera tudo. Eu tenho aqui aquela deflexão de 1x com a força P, comprimento C e altura H. Ok, deflexão de 1x. Quando eu sempre mantenho a altura H, a força P, mas olha, eu dobrei o comprimento dos retentores. Como o comprimento está aqui, olha, no numerador, e ele é elevado ao cubo também, a minha deflexão aumentou em 8 vezes, o que é uma coisa muito ruim para a prótese, né? Então, você tem que avaliar, mas isso não é uma coisa benéfica. E se eu triplicar o comprimento da prótese? Quando eu triplico o comprimento da prótese, olha só, ela também está aqui no numerador, a deflexão aumentou em 27 vezes. Por isso que, por exemplo, não é indicado, você vê um paciente chega na clínica, por exemplo, na faculdade, ele quer fazer uma ponte fixa do terceiro molar dele, do 48 ao 43, até o canino, substituindo o 47, o 46, o 45 e o 44. Isso vai ser viável? Não vai, porque a deflexão desse sistema vai ser muito intensa. Isso vai gerar um efeito deletério, prejudicial nos retentores, né, no próprio elemento 48 preparado no 43, por exemplo, e a prótese não vai ter a sua função. Vai, na verdade, gerar doença para o paciente. Não é viável, porque você não pode simplesmente aumentar o comprimento sem compensar de outras formas, né? E se não for passível de compensação, não funciona. Então, a resistência vai aumentar ou diminuir ao cubo quando você mexe no comprimento. Por isso que nós não temos pontes fixas muito extensas que não vão funcionar. E qual seria a forma de eu compensar isso? É o que está sendo demonstrado aqui, olha. Na hora que eu triplico, olha, aqui é a deflexão de 1x, que está aqui com a força P, certo? Então está aqui, ó, força P, comprimento C, altura H. Ótimo. Deflexão de 1x. Aqui, olha, quando eu dobrei o comprimento, mas eu dobrei a altura, também continua de 1x, porque entrou na equação, olha, os dois entraram, numerador e denominador ao cubo, deu certo. Aqui, idem, se eu tripliquei o comprimento, mas eu tripliquei a altura, ótimo, mas isso aqui é bonito no papel. Clinicamente, você tem que avaliar para ver se você vai poder ter essa altura na sua prótese. Eu vou poder duplicar ou triplicar o comprimento e eu vou poder triplicar a altura? Ótimo, se você puder fazer isso, faça, mas dificilmente vai ser possível, porque você vai gerar uma interferência oclusal no paciente. E se não for possível de ser feito, você vai entrar no fator de deflexão dessa prótese que vai levar ao insucesso. Então, muitas situações, os insucessos ocorrem aqui, olha, nos conectores, como eu falei para vocês. Então, olha só, alturas insuficientes de conectores levam o quê? A fratura, o que não é interessante.
Para isso, alguns livros, vocês vão ver que existe uma terminologia chamada barra corrugada. O que é isso? Ao invés da cerâmica cobrir toda a parte coronária aqui que vocês estão vendo no meu cursor, a cerâmica vai cobrir a parte coronária, mas uma altura aqui do conector, que ele ficaria mais fino e todo coberto por cerâmica, ele não fica assim, ele fica em metal, numa parte lingual palatina. E com isso ganha-se em altura. Então, mecanicamente, isso é benéfico e não irá aparecer no sorriso do paciente. Então, essa barra corrugada é utilizada em muitas situações para aumentar esse nível de resistência e diminuir a deflexão desse sistema. Um outro exemplo, às vezes, é englobar uma face, por exemplo, palatina do dente também em metal, como essa foto. Então, olha, tem uma barra corrugada e essa parte palatina ainda foi toda realizada. Para quê? Para minimizar essa deflexão, aumentando o pouco que se consegue em altura, porque isso já vai ser um fator de sucesso da prótese se fosse feito o contrário, por exemplo, e ficasse um conector muito delgado aqui nessa região. Alternativas que às vezes são pouco utilizadas hoje em dia, mas vocês vão ver em livros, são a realização de superfícies todas oclusais, olha, tá vendo? Faces estéticas só ficam em lingual ou palatina e vestibular, o que não é uma prótese muito estética, mas ganha-se em resistência, e às vezes aqui também nos contatos proximais, olha, na altura proximal, apesar da prótese ser metalocerâmica e ter essa porção aqui contemplada, exatamente na altura do conector, o metal fica tudo em metal, e isso aumenta essa altura aqui e diminui a deflexão da prótese também. Seria uma alternativa. Tudo bem? Essa deflexão é muito importante, principalmente quando vocês forem ver em alguns livros, alguns livros vão abordar as chamadas próteses com vão suspenso, ou chamados cantilever. Tá? O que é isso? São situações que hoje em dia também são pouco indicadas, mas faz parte do histórico da prótese fixa e vocês vão encontrar em vários livros isso, que é o quê? Antigamente se preconizava que ocorresse o preparo de 2 dentes, né, no mínimo de 2 dentes, nesse caso aqui 2 pré-molares, para a substituição de um molar aqui, por exemplo, que era o dente que ficava suspenso, que era esse vão suspenso, que é o chamado cantilever. Esse é o dente cantilever, tá? Nessa porção. Só que para isso acontecer, todos os autores preconizavam que essa mesa oclusal, essa dimensão do cantilever fosse reduzida. Então, por mais que eu quisesse substituir um molar, o cantilever não teria essa extensão do molar. Ele teria uma extensão menor. Por quê? Para essa força trabalhar, porque na hora que essa força está incidindo em sentido ocluso cervical, tem uma força contra que está em sentido cervioclusal para essa prótese sair, né, para retenção. Por isso que às vezes muitos dentes são utilizados canaletas ou caixas aqui para essa retenção. É o que a afirmação está dizendo, olha, quanto menor a extensão do vão suspenso, nesse caso aqui do premolar, menor o esforço a que serão submetidas a viga e as colunas, né? Por quê? Aqui tem a viga e as nossas colunas estão aqui, ou seja, menos elas vão trabalhar. Então esse cantilever, quando era utilizado, procurava-se, o operador procurava fazer sempre um elemento reabilitado, que reabilitaria a região, né, nesse caso, o elemento suspenso, com uma mesa oclusal, uma dimensão menor do que a do dente em questão. Tudo bem? Quais seriam as indicações, digamos assim, dessa realização dessa prótese em cantilever, que eu já falei para vocês que é mais histórica, né? Hoje em dia quase não se usa mais. Raízes longas com configuração favorável. Por quê? Para poder suportar as cargas, né? Isso é importante. Coroas clínicas longas. Para quê? Para retenção e estabilidade do preparo. Boa proporção coroa-raiz, né? Para dissipação de carga. Periodonto sadio sem perda óssea. Área oclusal nunca maior que pré-molar. Por isso que nós vimos aqui que é um pré-molar e não um molar a substituir um molar, né? Aqui seria um molar, mas a reabilitação, se fosse feita, seria a de um pré-molar. Mais favorável para mesial, porque toda vez que eu tenho um conjunto aqui, e ele, nesse caso aqui, está para a distal, eu tenho um componente de trabalho aqui, de força, muito maior, né? Porque a minha nós temos uma alavanca interpotente na mandíbula, então
Quando esse componente de força é anterior, a dissipação de carga é melhor. O mínimo 2 pilares, ou seja, mesmo que você queira ser conservador e preparar somente um dente e colocar um outro suspenso, não é indicado. O que era indicado na época era indicado o preparo de 2 dentes, no mínimo, para se realizar um cantilever. Aspectos a se considerar: o alinhamento inicial desses dentes, né? Uma inserção única, né? Ó, o alinhamento dos dentes, que era necessário, a inserção única da prótese, porque eu não posso ter retenções ou divergências de preparos nessa porção, desgastes compensatórios e procedimentos ortodônticos, o que o dente não estava perfeitamente alinhado, então talvez eu tenha que desgastar mais a face de um do que a do outro para colocar. E, em determinados casos, até a realização de ortodontia para possibilitar essa correção de posição, o que é bem raro, mas é documentado e relatado nos livros. Porque em determinadas situações você gostaria de evitar isso. Às vezes um preparo compensatório que você está, e dependendo da proximidade da polpa do dente do paciente preparado, como é o caso aqui, tem um volume pulpar grande, você está arriscado a ter uma endodontia desse dente por proximidade pulpar, ou até expor a polpa num preparo, porque você teve que fazer o quê? Um preparo compensatório, em paralelismo aqui com a bissetriz, né, para fazer o quê? Para poder ter um eixo de inserção para a sua prótese fixa. Então, às vezes, se você, eu podia fazer uma ortodontia, se for viável, e o paciente quiser, né, tudo está de acordo com cada caso, aí sim vai ser a melhor alternativa. Mas se não for possível, você tem que saber o risco que existe, que você vai tomar para que o tratamento seja efetivo. Por quê? Você tem um eixo de inserção para a sua prótese e ele tem que seguir aquela regra da bissetriz. Tudo bem? Então, por exemplo, em situações que eu tenho um dente aqui, como esse molar que está inclinado para mesial, nesse caso aqui, olha, para propiciar o encaixe de uma prótese fixa nesse longo, paralelo aqui à bissetriz, longo eixo aqui dos dentes, teria que se remover uma parte desse dente aqui. Poderia ser encaixada, né? Isso tem que ser avaliado no seu planejamento. E em determinadas situações, quando não há esse paralelismo, pode-se utilizar os chamados conectores semirrígidos. E o que são esses conectores semirrígidos? É exatamente a chamada união mecânica do tipo rompe-forças. O que é isso? Quando nós temos uma viga, normalmente nós temos uma dissipação de tensão muito direta para o periodonto, né, que vai transmitir depois para o osso. E o objetivo do conector semirrígido é que haja um trabalho ali e essa força seja dissipada de uma forma mais amena. Tá? Nós vamos ver em seguida para vocês visualizarem, ficar mais claro, uma forma de macho em T, em forma de T no ponte, com encaixe em cauda de andorinha no retentor. Esse design não é importante agora, essa forma de encaixe ou as possibilidades. O que é mais importante é o entendimento do que seria o conector semirrígido. Então, olha só, isso é um conector semirrígido. Nós temos aqui, olha só, uma parte que é um macho e uma fêmea, tá vendo? Eles encaixam aqui. Então, a fêmea é o retentor e o macho, ele fica no pôntico. Então, a fêmea normalmente ela é feita unida à coroa, né? E fica na coroa, e o macho fica no pôntico da prótese. Ele encaixa ali, naquela porção, tudo bem? E existem várias formas desse encaixe. Quando esses formatos aqui de macho e fêmea são feitos no laboratório encerados, com fundições, são chamados de encaixes, com essa terminologia mesmo. Quando eles são pré-fabricados, vocês vão ver nos livros que são classificados como attachments, ou attachments, que são os encaixes, só que pré-fabricados, que empresas já têm vários tipos de design desses encaixes feitos. Mas a conduta é essa: a fêmea é colocada na coroa e o macho fica no pôntico. Por que isso? Porque quando esse é o rompe-forças, na hora que eu tenho uma estrutura única aqui, eu tenho um ponto aqui e eu não tenho movimentação desses conectores, né? Então, olha a sentença, está dizendo: o movimento dos conectores não rígidos é suficiente para impedir a transmissão de tensões para o restante da PPF. Então, vocês vão encontrar em vários livros conectores não rígidos ou semi-rígidos, é a mesma coisa.
Por quê? Quando essa peça estiver trabalhando em função, esse ponto aqui vai gerar uma movimentação. E essa movimentação vai ser benéfica em relação à transmissão de tensão para toda a prótese e dissipação de força no periodonto do paciente. Enfim, são condições interessantes. Principalmente quando, além disso, os preparos não têm um paralelismo perfeito. Às vezes você não consegue, mesmo trabalhando com esmero e tentando fazer o preparo perfeito, às vezes há uma impossibilidade clínica e os preparos não estão paralelos de uma forma que seja a prótese fixa possa ser executada. E nessa hora o conector semirrígido funciona muito bem, que com esse encaixe você pode trabalhar com preparos que não estejam paralelos e conseguir realizar sua prótese fixa. Olha um exemplo disso aqui. Uma reabilitação aqui feita com alguns elementos e eles não estão paralelos perfeitamente. Eu não conseguiria fazer uma estrutura que fosse ficar unida aqui, única. Não seria passível de realização. Então, uma infraestrutura é feita, só que, olha, existem encaixes aqui, e são encaixes porque o laboratório fez. Ele fez esse encaixe com essa fundição, tá? Nessa porção. Então, tá aqui, fêmea, macho executados, né, nessa porção, e ele está nessa estrutura. Por quê? Essa estrutura vai trabalhar aqui. Os preparos não estão paralelos, ele vai ter uma ordem de encaixe aqui dessa prótese e a força vai se dissipar de uma forma benéfica para o paciente. Olha mais o detalhe da estrutura, como é feita, tá, nessa porção. E quando é o attachment de pré-fabricado, na verdade, são estruturas que já vêm plásticas, já vêm com a formato, elas são fundidas juntamente com a estrutura que foi inserada pelo laboratório. Detalhe do encaixe. Olha lá, esse é o chamado rompe-forças, né? Ou o conector não rígido, né? Ou semi-rígido, sempre a mesma coisa. Qual a solução para um caso que você tenha e você não queira fazer um conector semi-rígido ou queira que os dentes fiquem paralelos, né, nessa porção? O mais conservador, se for possível de ser feito, é a ortodontia, por exemplo. Naquele caso anterior, não era possível, olha, realizar uma ortodontia nesses elementos aqui. Não era possível, tá? Se for possível aqui como demonstrado, você pode indicar para o paciente discutir isso. Outra coisa histórica que quase não é feita é chamada essa meia coroa proximal. Não é feita hoje em dia porque muitas próteses desse tipo, que tem um padrão compensatório, porque não preparou essa face justamente para tornar os preparos paralelos. Olha, tem uma canaleta aqui, senão ele ia encaixar, olha, nesse sentido aqui do meu mouse, inclinado. Eu teria que fazer um preparo inclinado do meu pré-molar, né? Não seria viável. Então, essa meia coroa proximal vocês vão ver em vários livros, era documentada isso também, só que eram próteses metálicas, o que raramente se usa hoje em dia, mas sim é também uma solução que vocês vão encontrar em literatura. Aqui, nesse caso, é uma coroa telescópica, parecida com aquele caso anterior, mas olha só, o que é isso? Foi exemplificando, ao invés de se fazer um preparo de meia coroa proximal aqui com uma canaleta, faz-se um preparo de coroa total convencional e faz o quê? Um casquete aqui, olha, que está colocando um casquete, uma infraestrutura em metal com canaletas em metal. E aí depois se faz uma outra prótese em cima que vai ser cimentada nisso aqui, nessa porção, nessa parte metálica que já foi cimentada no dente, tá? Então tem uma subestrutura e uma sobreestrutura, tá? Esse casquete vai se ajustar ao preparo e depois a coroa vai ser cimentada aqui nesse casquete, que é o chamado coroa telescópica. Vocês vão encontrar também, mas na prática esse tipo de estrutura metálica com casquete metálico não se usa mais hoje em dia. Enfim, vocês vão encontrar em livros de prótese clássica isso. Outra solução também aqui, olha, é se fazer um conector semi-rígido no pré-molar, na distal. É o quê? Também uma outra solução que é histórica. Estou apresentando isso tudo para vocês, quando eu falo que não é mais utilizado, porque modernamente tem outros materiais. Só que vocês têm que saber disso. É uma disciplina de graduação que nós estamos lidando com literatura clássica que ainda é objeto de estudo e cobrança e entendimento por parte, enfim,
dos alunos. Então, isso é importante que tenha esse conhecimento acerca do que foi feito, né, e como era feito, para se entender também para onde nós estamos indo. O conector semirrígido aqui, nesse caso, foi indicado porque foi feito um preparo total nessa coroa de molar que está inclinada, e aí, para não se fazer um preparo aqui inclinado, foi realizado um preparo total aqui, mas como eles não estavam paralelos, foi feita uma coroa com encaixe aqui. Também, mais uma vez, não é indicado por uma coroa metálica, vocês estão vendo, tudo uma prótese metálica, né, nessa porção. Mas, enfim, é também uma solução. Outra possível solução também seria o desgaste do terceiro molar, que vocês vão ver em algum livro chamado slice, né, que se desgasta essa superfície mesial aqui do esmalte até determinado nível. Enfim, alguns livros relatam isso também como uma solução possível, né, dessa porção. E até uma restauração desse terceiro molar. Agora, gostaria de falar com vocês, para a gente entender, e estamos nos encaminhando para o encerramento da aula, esse aspecto de suportar cargas, né? Não basta só o preparo ser bem feito, né? Estar correto com a altura, solidez, enfim, biomecânica dele. Há também necessidade desse equilíbrio que está nessa sentença entre as tensões desenvolvidas e a capacidade das estruturas que suportam-se do osso, da inserção do ligamento periodontal, para que não haja danos a esse ligamento periodontal. Na maioria, o ligamento periodontal é formado, em sua maior parte, por 70% de fibras oblíquas, né, que são elas que suportam essa carga, mas também tem uma capacidade limitada. Então, vocês têm que ter esse entendimento desse suporte e a influência dessa perda desse suporte na capacidade de indicação de uma prótese fixa e até fratura desses componentes da prótese. A capacidade de suportar a carga dos dentes, ela é medida pela área de inserção periodontal, né? Essa área de inserção que os dentes têm no periodonto, né? A área ligamentar, né? Que o dente está inserido, a raiz está inserida no osso e tem o ligamento periodontal que faz essa comunicação. Aspectos a considerar. A área de inserção, olha, essa é a chamada lei de Hunt que vocês estão vendo, que eu já adianto para vocês, é uma lei desatualizada, e nós vamos ver o porquê, o que ela considerava, mas ela não é utilizada há muitos e muitos anos. Mas o que ela falava? Que a área de inserção periodontal das raízes dos dentes de suporte deve ser igual ou maior que a dos dentes que serão repostos por pônticos. Até aí tudo bem. Está dizendo que, por exemplo, voltando para aquele primeiro exemplo, do 26 para o 24, a soma do suporte das raízes do 26 e do 24 deve ser maior do que a do dente de 25, né? Da soma de todos os dentes, essa área. E é o que exatamente essa lei dizia. Não é só a extensão do espaço edêntulo que conta ao dimensionar a capacidade do dente de suporte e de suportar essas cargas desenvolvidas, tá? Tem que se avaliar o quê? Os antagonistas, né? Lembra daquele quilograma-força que a gente viu? Quando o paciente usa uma prótese total, uma PPR ou um dente de mobilidade que diminui muito, né? De quando ele tem a dimensão, os dentes remanescentes saudáveis, né? Do arco antagonista. Então, isso é importante ser levado em consideração também. A lei de Hunt levava em consideração exatamente isso. Ela tinha valores de áreas em milímetro quadrado para cada dente aqui. Incisivo lateral, central, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, superiores. Inferiores, idem. E tinha uma média aqui em milímetros quadrados. Então, na verdade, você somava isso. Você somava os dentes e tinha essa verificação se ela funcionava ou não. O que dizia essa lei de Hunt, que é de 1926? Que o somatório da área de inserção dos dentes de suporte deve ser maior ou igual à da área de inserção dos elementos ausentes. Pode-se calcular o número de pilares necessários em relação ao espaço protético. Então, essa prótese ela tinha que encontrar assim, equilíbrio, e essa diferença entre essas duas forças em favor da resistência seria benéfica, teria maior durabilidade devido a essa capacidade dos elementos de suporte de literalmente suportar essa carga. Então, ela levava em conta essa lei de Hunt, esse somatório dessa área de inserção dos dentes de suporte, que deveria ser maior ou igual
área de inserção dos dentes de elementos ausentes. Vamos visualizar o que seria isso, olha só. Basicamente seria esse cálculo aqui, olha, o somatório da área desse segundo molar aqui com a área do pré-molar tinha que ser maior ou igual ao somatório dessa área do dente a ser substituído, da do molar e a do pré-molar. Tudo bem? Era isso que a lei de Dente falava, e aí, para isso, na época, preconizava aquela tabela que dava aquela que vocês viram aqui, que dava essa área em milímetros quadrados, e você, na verdade, tinha que somar o outro e verificar se era maior ou igual. Basicamente, era exatamente isso que a lei falava. E ela se baseava em critérios numéricos quantitativos. Aqui eu boto a pergunta, mas eu já respondi para vocês. Ainda é válida? É claro que não. Não é válida há muito tempo. Por quê? Porque ela não levava critérios qualitativos do tipo... Aquilo eram valores médios, não levava em conta se o paciente já tinha tido doença periodontal, ninguém tem a mesma área em milímetros quadrados, cada paciente teria que fazer uma tomografia para verificar a milimetragem ser calculado, que é inviável isso, não era possível. Então, essa lei deixou de ser usada porque ela usava critérios numéricos quantitativos, você somava e, na verdade, você não sabia se era aquela a realidade mesmo. A maioria dos pacientes já não tinham aquele volume, não tinham esses milímetros quadrados que eram representados. O paciente, quando tem perda óssea, isso é muito mais relevante, né? Uma força oclusal pode até, normal, pode até se tornar traumatogênica, né? Em um dente periodontalmente comprometido. Isso já é provado, vocês também já estudaram, provavelmente isso periodontia também. Então, um paciente com um número significativo de dentes ausentes frequentemente apresenta esses dentes remanescentes com algum nível de doença periodontal. Era exatamente o que a lei de Dente não considerava. E, consequentemente, o quê? Com perda de suporte. A lei de Dente não se aplica adequadamente a esses casos, porque você não tem, como eu falei, como efetuar esses cálculos. E há uma sobrecarga funcional imposta a dentes com comprometimento periodontal, sem considerar que eles têm esse comprometimento, porque a lei conduz a esse valor fixo dela, tá? O que não era interessante. Então, a partir de determinado ponto, passou-se a aceitar o quê? O chamado polígono de Roy. O que é o polígono de Roy? É quando nós temos a possibilidade de em uma reabilitação de fecharmos o máximo possível a nossa arcada. Nós não vamos fechar aqui porque não dá para fazer um trapézio, mas se nós pudermos unir ao máximo, os dentes estiverem todos preparados, ou o máximo de dentes possíveis, se não forem os 3 planos aqui, 2 planos, eu nunca vou fazer uma ponte fixa aqui e a outra separada nessa porção, né? Eu geralmente vou unir as pontes. Por quê? Porque a dissipação de carga vai ser melhor, porque o polígono de Roy está fazendo um envolvimento de pilares em 2 ou mais planos, reduz o efeito da mobilidade individual de cada dente. Há uma proteção desses dentes, né? Estabiliza a prótese, o que é interessante. Então, há esse polígono de estabilização. A gente não fecha o polígono porque não é possível, né? Mas esses planos de estabilização e sustentação são muito interessantes e são conhecidos como polígono de Roy. Então, sempre que você, em prótese fixa, tiver a possibilidade de unir planos, você vai executar esse tipo de procedimento no seu planejamento para melhorar a dissipação de carga. Até porque, normalmente, esses dentes, como vocês viram no encaixe semi-rígido ali, quando eu fiz aquela união, o encaixe semi-rígido estava presente, mas a união foi feita porque provavelmente os remanescentes dentários que foram aproveitados naquele caso, né, já tinham tido, olha, vou voltar aqui rapidamente, olha, eles já tinham tido, olha os remanescentes aqui, eles já tinham tido perda óssea também, com certeza. Com certeza esses dentes já tiveram algum grau de perda óssea. Ela foi mensurada? Não. Então, é outra coisa a ser considerada. E é muito importante, tá? Por isso que a lei de Dante não se usa mais e o polígono de Roy é o que está atualmente válido nessa consideração de dissipação de força. Então, o critério do polígono de Roy, olha, aplica conceitos mecânicos e qualitativos. E ele vai se apoiar na importância da distribuição de força, né, dos dentes pilares na arcada. E isso é importante, o que a lei de Dante não faz, eram só critérios numéricos quantitativos. Então, quais as conclusões que nós
chegamos ao final de todo esse conteúdo que nós vimos nessa aula? De que o sucesso restaurador está baseado nesse correto planejamento e execução adequada, né, das condições socioeconômicas do paciente. Né? Você tem que adequar o planejamento à condição socioeconômica, o que é passível de ser feito e feito de forma responsável para dar saúde e função ao paciente. Né? Todas as prioridades devem ser respeitadas. Saúde, estética e função. Lembrando que a estética, se não for atrapalhar a saúde e a função, deve ser realizada de acordo com o entendimento e desejo de cada paciente. Isso deve ser feito desde o início do tratamento até a alta do paciente quando ele entrar na fase de manutenção. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, nós encerro a aula e aguardo vocês em uma próxima oportunidade, que, se eu não me engano, será em instalações temporárias. Tudo bem? A avaliação vai ficar presente lá para vocês nas atividades, nós tiramos as dúvidas nas atividades síncronas. Até a próxima aula.